Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Confere aí, se você não é inscrito, se inscreve. Vamos pra cima com mais uma vitória do nosso Coringão, né? Batemos aí a marca de 5 vitórias em 6 jogos no Paulistão, 15 pontos, né, conquistados, vamos falar bastante. E lembrando, amanhã tem Corinthians de novo, né? Tivemos Corinthians ontem, amanhã tem Corinthians de novo. E seguimos nessa programação da Federação Paulista. Peço que me acompanhe nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links na descrição. Vamos pra cima e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, quero apresentar para vocês a Mais Ágil, parceira aqui do canal John do Timão. Para você que quer fazer a antecipação do seu FGTS, aproveitem. Temos o telefone aqui no banner, que é do WhatsApp também da Mais Ágil, né? O link na descrição joga direto no WhatsApp da Mais Ágil. Então tudo tranquilo para você ter essa comunicação, né? Conseguir essa antecipação e aí fazer uma compra que você queria muito, fazer uma viagem, pagar algo que você está precisando, né? Não importa qual seja o seu objetivo financeiro, dá até para fazer investimento, né? Não importa aí o que você vai fazer, a Mais Ágil é a solução rápida e simples, tá? E lembrando que quem fizer a antecipação da FGTS vai estar concorrendo a uma camisa do Coringão direto com a Mais Ágil, tá? Então vamos pra cima e vai Corinthians! Ontem enfrentamos a equipe do Noroeste, da cidade de Bauru, na Neoquímica Arena, né? Voltamos aí a jogar dentro da arena, um jogo importante pela sequência que tivemos, voltamos a vencer aí no jogo contra a Ponte, agora um jogo em casa, uma semana complicada por conta aí de muitos jogos, né? Joga no sábado, joga na segunda. Corinthians entrou com Léo Maná, André Ramalho, Kaká, Bidu, Ranieri, Carrilho, Coronado, Memphis, Romero e Thales Magno. Memphis como armador, o Coronado aberto ali pela esquerda, mas como meio-campista. Linha de defesa, a novidade foi o Léo Maná, né, por conta aí do incômodo na coxa que o Mateuzinho sentiu, e fomos pro jogo. E vou falar pra vocês, cara, foi um dos melhores jogos do Corinthians esse ano. Se não, o melhor. Eu fico nessa dúvida. Porque a gente criou a primeira grande chance, que foi uma roubada de bola. Carrilho achou o Thales só ajeitou a bola para o Memphis chegar finalizando, né? Já quase dentro da pequena área, o goleiro Felipe Alves fez uma ótima defesa. Então uma grande chance dentro da área do Noroeste. Segunda oportunidade, o Dudu do Noroeste foi recuar a bola para o goleiro de fora da área, né? De cabeça. Quem estava lá dentro da área? O Memphis. Dominou no peito, virou a bicicleta, quase fez um golaço, né? Eu até comentei na live, falei, pô, será que ele não poderia, como o goleiro estava longe dele, dominou, a bola subiu, deixa ela cair, domina, né, ela de novo agora com o pé, girando o corpo para finalizar, que aí você pode escolher o canto, ele acabou dando a bicicleta, foi no meio do gol, né? Se ele consegue tirar na bicicleta ali em um dos cantos, aí é gênio, mas não conseguiu, foi outra grande chance. O Thales cabeceou uma bola no escanteio, né? Foi outra oportunidade aí do Corinthians, e aí por fim aos 34 minutos, isso só o Corinthians no ataque, tá? Um ponto importante. Só o Corinthians no ataque. O Noroeste não passou do meio-campo no primeiro tempo. Aos 34, escanteio, o Carrilho tava ali no lance, né? A bola saiu no escanteio, ele foi colocar a bola ali na marca, olhou o Memphis sozinho na área. Ele, pum, de 3 dedos. O Memphis dominou, finalizou mais uma de dentro da área. Mais uma. Veio o rebote, aí o Coronado, com um gol livre, né, só completou 1-0 para o Corinthians. Tá? Então, um primeiro tempo de muita imposição, Corinthians buscando espaços e, como eu falei, criamos oportunidades. Né? Só o Memphis aí, como eu disse, perdeu 3 chances de dentro da área, né, de fazer o gol e acabou não fazendo. Começa o segundo tempo, o Corinthians fez o 2-0, num lance que estava impedido, né? O Carrilho recebeu um ótimo passe do Memphis, achou o Romero, mas ele estava em posição irregular. Coronado achou o Thales, foi para finalizar o zagueiro, travou. Aí tivemos a entrada do Charles e do Yuri Alberto. Saídas de Romero e Carrilho. Carrilho, ótimo jogo, jogou muito, novamente, né? E o Charles entrou bem no lugar dele. Agora, o Romero, cara, vou falar pra vocês. O pior em campo.
O pior em campo, por quê? Porque é um cara que tava jogando de atacante, né? O Memphis, que era o meio armador, então ele era a dupla do Romero, do Thales Magno, né? O Romero era a dupla do Thales. E, cara, ele não acertou nada. O Romero não participou, ele participou do gol que foi anulado, né, por impedimento. Mas fora isso, não fez nada. Não finaliza, não tabela, não cria uma jogada de velocidade, não faz um pivô, não faz nada. O Romero é um a menos, né? A gente debateu ontem na live. É um a menos em campo. É absurdo, cara. Absurdo, não pode. Não pode. E aí, assim que tivemos ali a entrada do Charles, do Yuri, conseguimos o segundo gol, tá? Jogada do Charles com o Coronado. Coronado recebeu a bola, deu um lindo passe pro Charles. Ele deu o passe para dentro da área, né? Chegando ali na linha de fundo. O Thales dominou girando, né, do passe do Charles pro Thales, dominou girando e fez um belo gol. E aí, eu até chamei a atenção. Se o Thales não faz o gol, tinha que ter sido marcado o pênalti pro Corinthians, tá? O zagueiro em cima do Charles fez o pênalti, deu o carrinho. Beleza. A partir daí, a partir do 2-0, que o Noroeste foi chutar a primeira vez no gol do Corinthians. Um bate-rebate lá depois de uma bola aérea, o Carlão finalizou. Boa defesa do Hugo. Então já estava 2-0, o Noroeste acordando ainda para a partida. O que aconteceu? Expulsão do zagueiro do Noroeste. Thales achou o Yuri no facão, ele já dominou dando tapa na frente, o zagueiro derrubou, era o último homem, né? O Yuri ia para finalizar cara a cara, tá expulso. Melhor cenário, 2-0 em casa, um a mais em campo, tranquilo. Fizemos as mudanças, aí entrou o Luiz Eduardo no lugar do Coronado, entrou o Palacios no lugar do Bidu e o Hector no lugar do Thales Magno. Só 6 por meia dúzia ali para manter o que a gente já vinha fazendo e garantir a vitória. Acabou. Não tinha segredo. O que acontece? Aos 90, vem um passe do lateral do Noroeste. Mais uma vez, eles com um a menos. Um passe do lateral, lá na linha de defesa do Corinthians. O Kaká não viu, o Bidu não viu, mas o lance vai no atacante que o Léo Maná tá marcando. O Léo Maná não acompanhou. Quem deveria acompanhar? O André Ramalho, que dormiu também no lance. Ou seja, no fim das contas, ninguém acompanhou. E o Pedro Felipe, que foi o atacante que fez o gol, quando ele recebe o passe, ele já domina adiantando. No que ele dominou adiantando, o Hugo passou também, nosso goleiro. Ou seja, um erro de quem estava marcando o primeiro passe, um erro da nossa linha de defesa que não fechou esse passe, um erro da cobertura do Léo Maná e principalmente do André Ramalho e um erro na saída do gol do Hugo Souza. Um erro coletivo, mais uma cochilada do Corinthians. E aí o jogo, que tava tranquilo, o Noroeste, cara, foi pro tudo ou nada, né? Colocou mais um atacante, tava com um a menos, mas colocou mais um atacante para tentar alguma coisa, mas no fim não conseguiu. Quem conseguiu foi o Corinthians, fez o 3-1, mas foi uma jogada do Yuri, né, na linha de fundo, fez o cruzamento para trás. O Charles foi finalizar, a bola pegou no pé dele, pegou na mão dele. O Charles, me ajuda, Charles. Tinha 2 jogadores do Corinthians atrás de você. Você não tinha ângulo para finalizar no gol. Por isso que seu chute pegou no seu pé e foi na sua mão. Você não tinha ângulo para virar o pé ali e finalizar no gol. O que você faz? Deixa pro seu companheiro. Só passa da bola, que a marcação vai te acompanhar, o Hector ia dominar e ia fazer o gol livre, né? Não aproveitamos essa chance, mas conseguimos mais uma vitória, tá? Como eu disse, uma boa atuação. O único problema foi esse cochilo na reta final. Um 2-0, um a mais em campo. Parece que o time, sabe, dormiu mesmo, falou, já ganhamos o jogo, não precisa nem correr, na hora que viu, tomou o gol, né? Então, parabéns à nossa equipe por essa 5ª vitória dentro do campeonato. O problema é que o Mirassol venceu também, né? Venceram aí o Velo Clube por 1-0. O São Bernardo mais cedo tinha vencido a Inter de Limeira, então são 3 times com 15 pontos na tabela. Mirassol, Corinthians e São Bernardo, tá? O São Paulo, que era outro time que poderia nos ultrapassar, perdeu ontem para o Santos, né, de virada 3-1, tá? Então são os 3 times na frente aí realmente, Corinthians, Mirassol e São Bernardo no nosso grupo. Time próximo aí é a Inter de Limeira com 4 pontos, que tem um jogo a menos. Próximo jogo do Corinthians contra a equipe do Novo Horizontino, né, na segunda-feira, aí a gente pega o Palmeiras na quinta, pega o São Bernardo domingo e o Santos quarta-feira, os próximos jogos da equipe do Corinthians. 2 jogos fora, 2 jogos em casa, em busca aí da classificação para a próxima fase. Família, queria saber a opinião de vocês, né, sobre o desempenho da nossa equipe de ontem.
Para quem quiser uma análise mais detalhada sobre os jogadores, a gente fez a live pós-jogo, né? E aí o John traz jogador a jogador. O Léo Maná, o Matheus Bidu, o Memphis, o Romero. Aqui a gente traz mais uma pincelada, né? Dos melhores momentos e tal. Só os pontos principais. Então quem quiser aí saber de cada jogador, tem a live completa. Coletiva do senhor Ramon Dias, dos senhores, né? Ramon Dias e Emiliano Dias, tá? O pessoal perguntou sobre a falta de eficiência do Corinthians. É um time que joga melhor que os adversários, mas não consegue converter isso em gols. Resposta foi a seguinte: isso não preocupa, é começo de temporada. Não são fáceis esses jogos, os adversários vêm defender, temos pouco espaço, já temos 15 pontos, mais do que no Paulistão do ano passado. Acho que tem que dar o valor ao que está fazendo o grupo e não preocupa nada. Claramente gostaríamos de mais, mas é só o começo e a gente está tranquilo, tá? Então nesse contexto eu concordo 100%, né? Por mais que a gente exija aí, queira uma maior tranquilidade nos jogos, completamos um mês agora. Nem completamos um mês ainda de temporada, né? Mais ou menos aqui essa semana vamos completar o início da pré-temporada, um mês. Desde que iniciou a pré-temporada. 6 jogos, 5 vitórias. Ano passado a gente sofreu, jogamos os 12 jogos e não conseguimos 15 pontos. Esse ano já temos. Classificação encaminhada, em busca aí da Libertadores. Então assim, a gente obviamente vai apontando aí os pontos errados, né, os pontos negativos, para que a gente melhore, para que o time evolua, mas a gente está muito satisfeito. No contexto geral, é um início muito bacana de ano aí para a equipe do Corinthians. Cara, falou sobre Palácios, falou sobre Thales e Coronado, falou sobre Memphis e Yuri, né, que realmente eles finalizaram a temporada ano passado muito bem, que aí a pré-temporada desse ano simplesmente não aconteceu, né, ele falou que é uma semana ali de pré-temporada, não dá nem para considerar e tal, e que eles vão crescendo de produção no decorrer do tempo, tá? E aí, uma pergunta assim que balançou um pouco a coletiva foi sobre o Kaique, que vocês me perguntam bastante, já falei aqui diversas vezes, e aí agora vem a resposta do Emiliano Dias. O Kaique não está jogando porque não está merecendo estar jogando. Vocês, que ele falou no caso os jornalistas, valorizam muito quem não está sendo relacionado e deixam de valorizar quem está vindo, jogando e merecendo ser relacionado, né? Ele deu exemplo aí do Luiz Eduardo, que entrou no jogo de ontem, né? Fez a estreia dele, muito bacana. O João Vitor Jacaré foi relacionado, parabéns também. O Guinegão voltou a ser relacionado, tranquilo. Então, aquilo que eu falei. A avaliação dos treinadores é que o Kaique não tá treinando bem. Ele não tá merecendo estar no time, ponto. A gente não tá no dia a dia ali vendo cada treino para saber se, não, realmente, ele tá comendo a bola. Não, o cara tá mal, tá encostado, se acomodou. Não dá para saber, tá? Família, sobre o Sul-Americano Sub-20, bem rápido aqui, tá? Mais uma derrota, tá? O time já estava classificado, o John tinha explicado aí para vocês. Perdemos da Colômbia por 1-0, né? Tivemos aí o Breno Bidon em campo, Felipe Longo, nosso goleiro, foi titular também. Eles colocaram um time misto ali. O Gabriel Moscardo jogou também, né? Perdemos por 1-0. Vamos para a fase final. São 6 times, todo mundo contra todo mundo. Então o Brasil ainda tem 5 jogos. Ainda tem 5 jogos dentro do Sul-Americano Sub-20. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem a tabela dos jogos ainda não. Assim que tiver eu trago para vocês, tá? Vou atualizando aqui, mas é isso. Pelo que eu entendi, acaba agora no dia 16. Vai ser o último jogo do Brasil, tá? Então, temos 5 jogos ainda da seleção Sub-20. Como eu falei, um planejamento ruim, montagem de elenco ruim, um treinador ruim, né? E é o reflexo 100% da CBF. Obviamente que a gente vai torcer pelo sucesso da nossa categoria de base, enquanto seleção, enquanto os nossos jogadores também, né, do Corinthians representando a seleção, mas o resultado até o momento escancara muita coisa errada. Bom, Rodrigo Garro, no jogo do meio de semana contra a Ponte Preta, o Corinthians colocou Rodrigo Garro, desfalque, por conta de uma tendinopatia patelar. Então, um problema ali no joelho dele. Agora, no jogo contra o Noroeste, tava lá Rodrigo Garro, desfalque, transição física.
Opa, então ele não está mais lesionado, né? Daquele problema que ele teve, das dores e tal, agora já está na transição física. Então o Rodrigo Garro, nesse momento, está fazendo a pré-temporada dele para que ele possa ajudar o Corinthians nas próximas semanas. Cara, sendo bem sincero, se ele não for relacionado amanhã contra o Novo Horizontino, não acho que o primeiro jogo dele vai ser contra o Palmeiras, tá? Se ele não for relacionado contra o Novo Horizontino, acho que vai ficar para outra semana contra o São Bernardo, né? No outro fim de semana. A gente aguardar aí essa lista de relacionados, o time que vai enfrentar o Novo Horizontino amanhã. Bom, família, e rapidinho agora pra gente finalizar, tá? O Dentinho acabou de ser anunciado pelo Brasiliense. E aí o pessoal perguntou sobre Corinthians e tal, e ele realmente ficou ressentido no retorno dele ao Brasil. Então vou explicar um pouco aqui o que aconteceu e vou dar a minha opinião também, tá? O Dentinho falou o seguinte: a história verdadeira é que o Corinthians foi me buscar 8 vezes na Ucrânia para eu voltar, quando era outro presidente. O Shakhtar não liberava de jeito nenhum, mesmo eu querendo voltar. Quando achei que ficaria livre no mercado e teria aquela volta, não teve. Mas tá bom, a história foi escrita. Esse outro presidente que ele tá falando, eu não sei se era o Andrés, tá? Porque ele saiu do Shakhtar em 2021, final de 2021, e veio pro Ceará em 2022. Já era a gestão do Ilho. 21, 22, 23. Então, pelo que eu tô acompanhando, era o Andrés que queria trazer o Dentinho a qualquer custo. A primeira passagem do Dentinho, né, quando ele surgiu pro futebol e era também a primeira gestão do Andrés, é o Dentinho, cria da nossa base, é um dos grandes artilheiros aí do Corinthians neste século, um cara que ajudou a gente muito na Série B, campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, jogou com o Ronaldo, tal. Ajudou demais. E eu admiro muito o Dentinho. Muito. Agora, ele ficou todo esse tempo aí no Shakhtar. 10 anos, né? Chegou ali perto de 2012, ficou até 2021. Beleza. Quando foi pra ele voltar, eu até falei, ó, o Dentinho tá meio estranho, ele quer um salário de jogador europeu e ele não tem média de jogador europeu lá no Shakhtar. Ele tem um número baixo de jogos, baixo de gols, só que ele quer o salário lá no alto. E uma teoria, tá, que eu trago algumas vezes aqui, que faz muito sentido pra mim. Jogador, pra gente entender se ele faz sentido ser contratado, é só você deixar ele livre no mercado alguns dias. Pra você entender quais times estão interessados no atleta. Se é o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Palmeiras, o São Paulo, o Cruzeiro, o Galo. Não, o Atlético Mineiro, né, o Galo. O Dentinho teve interessado o Ceará. Foi e fechou com o Ceará em 2022. Passou um ano, passaram-se 2 anos, né, na verdade. 2023 ele praticamente não atuou. Ele foi pro Amazonas, jogou a Série B ano passado. E esse ano foi pro Brasiliense. Ou seja, ninguém quis o Dentinho. Nem ele reduzindo o salário lá embaixo. Foi jogar no Ceará, na época da Série B, Amazonas e Brasiliense. Tá aí a resposta, tá, Dentinho? Não sei qual era a intenção desse outro presidente que você disse em te trazer. E bacana, né? O presidente quis te trazer e você trouxe isso à tona, não tem problema. Mas, na época que você foi para voltar ao Brasil, né? Aí você ficou livre no mercado e mandando um monte de indireta. Que eu quero voltar pro Corinthians. Que o Corinthians é a minha casa. Aí o Corinthians não fez proposta e ele ficou chateado, ficou meio bravo com o Corinthians. Cara, não tem condição. Não tem condição. Você ficou livre no mercado, jogou aonde? Depois você voltou? Ceará, Amazonas e Brasiliense. Tá? Então, não é uma crítica, não é que eu não gosto do Dentinho. Expliquei aqui a situação dele, tá? Mas para ele entender o contexto atual. Não é mais aquele jogador, né? A história que você escreveu aqui nunca vai ser apagada, mas é isso, tá? É isso, não teremos um novo capítulo. Tamo junto, família. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve, vamos pra cima e vai Corinthians!